é digno. Aleluia. Quanto mais perto da presença de Deus a gente está, quanto mais a glória de Deus se manifesta em um lugar, mais despreparado a gente se sente. No sentido de perceber que quanto mais nos aproximamos de uma atmosfera onde Deus se faz presente, maior é o nível da nossa dependência. A gente percebe que a gente não tem o bastante, que a gente não tem o suficiente, que sozinho não dá. E são em momentos assim, em manhãs como essa, não por ser manhã, mas por esse ambiente de adoração tão pura, tão santa para Deus aqui nessa manhã, que eu começo a oração do desespero. E eu começo: Deus, pelo amor de Deus, hein? O Senhor fala conosco, o Senhor me usa, o Senhor tem misericórdia. Porque, irmão, Jesus disse, é verdade, sem mim, mas é nada mesmo. Isso não é poético, isso não é figurado. Para a gente que sabe quem o Senhor é, isso é literal. Sem Jesus a gente só passa vergonha, mas com Ele a gente vai de fé em fé, de graça em graça, né? Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aqui nessa manhã. Quem pode dar um glória a Deus pelos irmãos que estão no corredor? Glória a Deus! Isso, era esse glória a Deus mesmo que você tinha que dar. O glória a Deus de quem reconhece Deus, eles são mais crentes que a gente. Abençoa eles, Jesus. Né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vocês vão receber, já estão recebendo e sendo ministrados de igual forma. A pastora Helena Raquel está profetizando aqui, ela está dizendo porção dobrada. Não é? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor Eleomar, pastora Helena Raquel, você está muito linda. Você arrasou. O senhor também, tá? Tá bonitão. Deus abençoe todas as irmãs. Quero glorificar a Deus. Pastora Carla Regina, cara, você é um show. Meu Deus, já não bastasse tanta aptidão, carisma, aí Deus vem, né? Unção, poder, graça, conhecimento. Irmão, só tem duas pessoas que não gostam da Carla: o diabo e o endemoniado. Porque o restante não tem como. Amada, bendita, mais são os que são contigo, viu? Deus abençoe. Irmã Thelma, obrigada, irmã Thelma. Quando a irmã Thelma fez o convite ali através da Carla, Deus destravou minha vida. Falei: Thelma, se eu soubesse que era eu não tá indo aí na consagração que estava travando a minha vida, eu já tinha ido desde o ano passado. Thelma, as portas se abriu, o céu se abriu. Acho que eu vou fazer a campanha pelo menos de pregar uma vez por mês. Deixa, Raquel, por favor. Porque Deus abriu de uma tal maneira. Irmã Alcione, irmã Simone. Raquel, Deus usa ela pra... Raquel, esquece. Fabiane Figueiró, te vi debaixo da figueira. Temos uma história. Te amo. Toda vez que eu te vejo, minha esperança de fidelidade se renova. Eu digo: Deus, eu tenho que ser mais fiel. Fabiana é tão fiel. Deus abençoe sua vida. Todos os irmãos e irmãs da casa, Deus abençoe. Irmã Bárbara, se eu não mencionar a senhora, Deus me mata. Eu te amo tanto. Bárbara, tu tá dormindo no formol? Que isso, Bárbara? É oração, é vida de oração. Irmão, ora. Ora que Deus vai te dando essa graça. A pele vai ficando esticada. Te amo tanto, Bárbara. Você me ensina tanto. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo de número 9. Oh, aleluia. Como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Que manhã bendita. Eu estou temendo e tremendo na presença do Senhor. Todos os irmãos que compartilharam de Deus uma palavra. Irmão, se viesse mais um tal de beijinho na flor, Deus sabe, eu não tenho condições, eu ia simular um arrebatamento de sentido. Que glória, que unção. Todos os irmãos, Deus, essa menina. Bendita do Senhor, a garota devastou minha alma. Eu estava, Senhor.
Eu não tenho condições. Aí quando eu pensei que acabou tudo, ela disse, não foi a oração da cova. Eu disse, acabou, Jesus, eu vou para a glória. Bendita do Senhor, escolhida até o tutano, pinçada. Meu Deus. Guarda esse nome, tira a foto com ela agora. Pra você botar TBT, porque depois... Vai dar não. Glória a Deus. Esse aqui não me quer, pastor. Ele não me quer. Retorno, meu filho. Porque quando o microfone não te quer, se o pastor liberar uma palavra, ele passa a te querer. Atos capítulo 9, irmãos. Versículos de número do 10 em diante. Quem achou, diga amém. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor, porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, diga comigo, Ananias foi. Isso, então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, diga comigo assim, irmão Saulo. Olha o seu irmão e diga assim, irmão. Foi o que Ananias disse para ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E você diz amém. Diga glória a Deus pela conversão de Saulo e pela vida de Ananias. Diga aleluia! Senta dando glória a Deus aí, irmão. Oh, aleluia! Saulo se converteu, na verdade foi convertido, né? Enquanto ia com cartas de autorização dos sumos sacerdotes, para, como disse Ananias, levar preso, quer fosse homens ou mulheres, jovens, independente de tamanho, status ou idade, todos aqueles que acreditassem e confessavam, dizendo que Jesus era o Cristo. Ele está tão obstinado, irmãos, nisto, que na verdade Damasco não pertence à sua jurisdição de autoridade, por isso as cartas. Ele está obcecado e ele está fazendo aquilo que é errado, que é perseguir o povo de Deus. Mas ele faz isso acreditando piamente que está fazendo a coisa certa. E nisso a gente já começa a se identificar muito com ele, mesmo sendo já cristãos e utilizando esse exemplo antes da conversão. A gente muitas vezes também faz o que é errado, não porque a gente quer errar, mas porque a gente acredita piamente que está fazendo aquilo que é certo. Mas um erro, ele não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente.
Todo erro traz consigo sua consequência. E esse homem perseguidor, esse homem sanguinário, por que não assim dizer, visto que estava sobre ele a morte de Estevão, visto que ele era a autoridade do lugar e foi com o seu consentimento que apedrejaram Estevão até a morte. Sanguinário, porém um homem fiel às experiências que ele sentia. Isso também dá uma segunda lição para a gente. Não importa o quão obstinado, o quão obcecado você esteja acerca de uma ideia equivocada. Não importa o quanto alguém que você ame e deseja que encontre a Cristo esteja obstinado e obcecado, achando que está fazendo a coisa certa, mesmo que esteja fazendo a coisa errada. Não importa. Se esta pessoa for capaz de ser fiel às experiências que ela tem, ela em pouco tempo também, diante de um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, também alcançará perdão, misericórdia, confissão dos seus pecados e salvação. Eu sinceramente não acredito que as pessoas que te cercam e que você deseja a salvação sejam mais obstinadas do que Paulo. Este mesmo que deixou claro, depois falando sobre o seu testemunho, que ele era o mais religioso de todos. E por isso se considerava também o mais miserável dentre todos os homens. Entrando então no caminho de Damasco, próximo da entrada de Damasco, ele vai ter aquele encontro com o Senhor e ele vai ser cercado. Vem comigo e diga, cercado. Cercado por um resplendor de luz do céu por todos os lados. A palavra do Senhor, Jesus, o verbo vivo que se fez carne, mas agora que se manifesta em luz, porque a revelação da sua palavra é em luz. João capítulo de número 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era o fogo? A vida era a água? Quem lembra? A vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando de Jesus. É assim que João começa a sua narrativa biográfica sobre Jesus Cristo. Não no ventre de Maria, mas no livro do Gênesis. E ele cumpre de verdade esse princípio na escrita, porque quando você olha o livro de Gênesis, capítulo de número 1, o que você vai ver ali? Que no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas não acontecia nada, mesmo que o mover fosse do Espírito de Deus. E quando é que começa a haver transformação, mudança? Quando é que as coisas começam a acontecer de maneira não sentimental, nem sensorial, nem abstrata, mas de maneira física, de maneira concreta? Quando a palavra do Senhor é anunciada. E disse Deus, ou seja, somente quando Deus fala, somente quando a palavra de Deus se manifesta. E disse Deus, haja luz. A primeira palavra que Deus manifestou para trazer a existência ao mundo de coisas que não existiam foi haja luz. Agora João vai escrever que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é Jesus, senão Deus em carne entre os homens? A palavra manifestada, e aí João, entendendo esse princípio, vai dizer que a palavra se manifesta em luz, nele estava a vida. Então aonde está a vida? Na palavra. Responda aí, aonde está a vida? Vem com vontade, aonde está a vida? Aí ele diz, nele estava a vida, e a vida que é a palavra, ela foi o quê? Ou ela era o quê? Ou ela é o quê? A luz dos homens. E ele continua, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não está dizendo que não lutaram, não está dizendo que não tentaram, mas está dando o resultado final de todo o processo onde a palavra de Deus se manifesta. Elas não puderam prevalecer contra ela. É assim que João começa falando de Jesus. Agora vai Saulo no caminho de Damasco, e Jesus não aparece para ele como Deus se manifestou a Moisés com seu anjo na sarça de fogo que ardia, mas não se consumia, não. Também não se manifestou como se manifestou a Elias, que já era profeta. E por que não? Porque ele não precisa de nenhuma outra revelação, senão que as trevas da ignorância sejam dissipadas pelo conhecimento da verdade, que é Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se
eu te disser nessa manhã que a verdade não é uma mensagem, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste século lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Pensamos que as armas e as ferramentas de Satanás são as secundárias, mas não, Satanás também tem prioridade. Completa para mim aí, por favor. Satanás também tem? Tem, ele sabe agir com prioridade, porque sabe que para ter qualquer propensão de sucesso, é necessário ter prioridade. E a prioridade, a obra prioritária, a obra mais importante de Satanás neste mundo é cegar o entendimento. Esta é uma realidade tão verdadeira que a própria palavra de Deus revela isso para a gente. E o príncipe deste século lhe cegou o entendimento. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. E o príncipe deste século usa a cocaína. E o príncipe deste século usa a pornografia. E o príncipe deste século usa o tráfico. E o príncipe deste século usa magias e encantamentos. E não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz é: e o príncipe deste século lhe cegou o droga, cocaína, prostituição, pornografia, masturbação, adultério, fornicação. É consequência da primeira ação de Satanás prioritária. Qual? Cegar o entendimento para que essas ferramentas sejam utilizadas. Cegar o entendimento para que alguém veja alguma utilidade nessa desgraça toda. Então veja, outros demônios de hierarquia inferior podem até trabalhar nessas áreas, mas o príncipe deste século, que é a cabeça pensante e a raiz de toda a malignidade, ele trabalha com prioridade. E deixa eu te falar, as maiores trevas as quais Satanás está envolvido para a destruição da humanidade não são aquelas que estão do lado de fora, são as trevas que ocultam o entendimento do lado de dentro. Não há campo mais vasto para Satanás trabalhar se não for no entendimento do homem. Se ele ganhar aqui dentro, ele faz o que ele quiser do lado de fora. Por isso o texto é claro: para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Escute isso. Se você guardar o entendimento do lado de dentro, será pouco o livramento que você precisará do lado de fora. Deus não se preocupa tanto quanto imaginamos com o lado de fora. Ele quer revestir o teu lado de dentro. Ele quer fazer a sua mente alcançar entendimento. Quando você está entendido do lado de dentro, você vive os escapes do lado de fora. Salomão, ele disse: pela sabedoria o homem se livra, e pelo seu entendimento ele alcança o que ele deseja. Entenda isso. Então veja, porque o Senhor se manifesta num forte resplendor de luz e cerca ele por todos os lados. O texto diz que o resplendor de luz foi súbito e o cercou por todos os lados. Diga para esse escolhido aí do teu lado, diga assim: você está cercado. Está cercado, você está cercada pela palavra de Deus, pelo entendimento. Quando a palavra de Deus se manifesta, ela te cerca. Vou falar de novo. Quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você se submete à palavra de Deus, você fica cercado. Está cercado. Está blindado, está protegido. E agora, ele não sabe que é Jesus que está diante dele. Amém, igreja? Ele não sabe ainda que é Jesus. Ele só reconhece que está diante da maior autoridade que ele já esteve. Aí a gente diz que ele caiu, e de fato, caiu. Mas ele se ajeitou nesse processo. Por quê? Porque ele está em posição de rendição, dizendo: quem és? Senhor. Ele é um homem sujeito à autoridade. Ele sabe o que significa estar de joelho diante de outro. Ele sabe o que isso significa. Então, na verdade, Paulo já estava rendido pela experiência, Saulo já estava rendido pela experiência, muito antes de saber que era Jesus que falava com ele. E isso mostra como a gente, quando é fiel a uma experiência com a palavra de Deus, isso já é o suficiente para a gente se entregar. Não precisa terminar o seminário primeiro para saber se entrega a vida para Jesus depois. Não precisa estudar tudo primeiro de Gênesis a Apocalipse para saber se vale a pena se tornar um cristão protestante. Este homem
vai se render diante da autoridade de uma experiência. Quem és, Senhor? E não é Senhor em forma de respeito, não. Tem um S maiúsculo aqui. Ele reconhece que está diante de uma força sobrenatural. Quem és, Senhor? E o Senhor Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, Jesus está ali em carne e osso, gente? Não, Jesus está ali num forte resplendor de luz. Abra a boca. Jesus está ali num forte resplendor de luz que o cercava. Meu Deus, Deus trouxe alguém aqui nessa manhã e Ele está dizendo: use sua energia para se tornar luz. Que é isso? Busque mais na palavra. Busque entendimento das coisas de Deus pela Escritura Sagrada. Leia, medite, debruce. Faça disso uma realidade da sua vida cotidiana e devocional. Toda experiência, por mais sincera que seja, se não passar pela palavra de Deus, torna-se-á passageira. Vou falar de novo. Toda experiência, ainda que seja com coisas relacionadas a Deus, se ela não passar pela palavra de Deus, ela tornar-se-á passageira. Ela não terá substância o suficiente para legitimar seu chamado, seu ministério, sua vida com Deus, o que você viveu, as lágrimas que você derramou, as orações que você fez. É isso mesmo que você está ouvindo. Suas orações têm que passar pela palavra, seus louvores têm que passar pela palavra, suas experiências têm que passar pela palavra, seus relacionamentos têm que passar pela palavra, sua conduta de vida tem que passar pela palavra. Tudo que não passar pela palavra torna-se-á passageiro. Não vai haver o memorial que estamos pregando e vivendo essas 7 semanas, mas se passar pela palavra de Deus, passarão céus e terra, mas as palavras que você se firmou, elas jamais hão de passar. Quem está entendendo isso, reaja e diga glória a Deus. Foi num forte resplendor de luz. Quem está a palavra está cercado, quem está a palavra está em luz. E as trevas que mais deveriam te amedrontar, as trevas que deveriam fazer seus joelhos baterem uns nos outros, não são os ritos de encantamento, de obras de malignidade, não. Deveria ser ficar ignorante tendo acesso ao conhecimento. É isto que você devia ter medo. Porque Satanás se apropria disso e começa a fazer ali o que ele quer fazer. E então você insiste em fazer a coisa errada e não consegue consertar seu erro, porque ele engrandece o seu ego, a sua razão, para fazer você acreditar que você está fazendo a coisa certa. E era isso que acontecia na vida dele. Cercado agora, se dobra: quem és, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. É tão lindo ver Jesus chamando Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo. Todo o Novo Testamento é escrito no grego, mas esse nome está escrito no hebraico, na tradução do texto, porque Deus na verdade está chamando de Shaul, Shaul, que é Saul, Saul. E o que significa Saul? Saul significa pedido foste a Deus. Responda aí, por favor, o que significa Saul? Pedido foste a Deus. E Deus falou 2 vezes. Vamos traduzir então essa chamada? Quando ele está ali, Jesus está diante dele e o chama pelo seu nome, ele na verdade está dizendo para Saulo: pedido foste a Deus. E combina, não combina? Combina. Pedido foste a Deus. Olha para o teu irmão e pergunte: quem pediu? Se ele era um perseguidor. Quem pediu? Se ele era um sanguinário. Quem é que pede por um homem desse? Quem é que deseja a transformação de uma pessoa dessa? Somente alguém que já foi transformado. Irmãos, quem foi transformado e não morto não pede para Deus matar, pede para Deus transformar. Quem foi salvo não pede para Deus matar, quem foi salvo pede para Deus salvar. Quem viveu de Deus misericórdia não pede juízo, pede misericórdia.
Agora, desculpa, mas neste século, na verdade, neste ano que estamos vivendo, eu me pergunto como João, porventura não sabeis de que espírito sois? Como podemos, uma vez salvos, uma vez transformados, uma vez regenerados, uma vez perdoados, usar dessa salvação, usar desse selo, usar dessa unção, usar dessa autoridade, para achar que isso me legitima a determinar para Deus quem vive e quem morre? Como se isso me legitimasse a dizer para Deus quem fica e quem não fica, quem merece e quem não merece. Mas vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? A verdade é que na condição de perseguidor, tudo que você quer é misericórdia. Mas muitas vezes na condição de intercessor, tudo que você quer é justiça. E o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer: e se eu te disser que o homem que tu chama de inimigo, tu ainda vai chamá-lo de irmão? Que a pessoa a quem você desejava a morte ainda vai ser instrumento de edificação da tua fé em vida. Pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. E eu fico me perguntando: Senhor, um significado tão forte, seu nome popularmente conhecido, na verdade, era muito mais Paulo do que Saulo, variação do seu nome para o romano e não para o hebraico. Porque Saul, Saul, não é possível. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu tenho para mim que a igreja é avivada, porque ele está em Damasco, porque a igreja está avivada. A igreja em Jerusalém, o texto é claro, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia e se irradiava por todos os lugares, cumprindo a palavra que o Senhor disse acerca da vinda do Espírito Santo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A igreja poderosa é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que Ananias tinha autoridade para ministrar o Espírito Santo sobre a vida de Saulo? Porque eu só posso derramar daquilo que eu carrego. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele está indo para Damasco, meu irmão. A igreja está avivada. Olha com carinho para quem está do teu lado. Diga assim: a igreja tá poderosa. Diga assim, vamos falar aqui numa expressão mais no populacho. Diga assim: a igreja está bombando. Meu irmão, a igreja está explodindo. Cada culto é uma explosão. É cego vendo, paralítico andando, leproso sendo curado. É avivamento, é poder, é palavra. Agora eu te pergunto, isso aqui sou eu que estou te perguntando. Você consegue imaginar a igreja cujo apóstolo é Pedro? Ou seja, alguém que não ouviu falar, mas caminhou com Jesus e viveu experiências reais com ele. E a gente sabe que dentre os 12, Judas era um ladrão. Mas Pedro também, meu irmão. Depois da Santa Ceia, última celebração da ceia de Jesus, eu me lembro que Jesus, falando sobre o momento da sua entrega, levanta-se uma forte discussão entre os seus discípulos, mas o texto diz que ele só repreende Simão. Quem tu acha que começou a briga depois da ceia? Rapaz, o negócio é tão forte que o homem ceou. E Jesus diz assim para ele: Pedro não, Simão, Satanás te pediu para cirandar, para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha isso aqui: para que não desfaleças a tua fé, então quando tu te converteres. Olha para o teu irmão e diga assim: tinha acabado de cear. Agora a gente que entende o que é realmente o memorial da ceia, olha para quem está do teu lado, como se soubesse das coisas que ele acha que ninguém sabe, e diga assim: tu está ceando assim? Está ceando assim? Quando tu te converteres. Aí você acha que um homem como esse, a quem neste mesmo episódio, viu os soldados irem prender Jesus, e Jesus havia acabado de falar: Satanás está te cirandando, você ainda não está pronto. A exemplificação do trigo aqui é novo, ou seja, você é trigo, mas ainda é novo, não está pronto. O que o Senhor está dizendo para ele? Fica quietinho, fica na disciplina. Aí olha como ele responde: estou pronto. O que Jesus acabou de dizer era que ele não estava. E olha como ele responde: estou pronto. Estou pronto. Acabou de dizer, você não está pronto. Aí daqui a pouco, momento ali da captura de Jesus, pega ele a espada, pescador, está na cara que não está acostumado com espada. Você acha que a espada era para a orelha, irmão? Era nada, era para o pescoço, essa é a sorte.
Tem coisa que Deus não deixa dar certo de propósito, que é para você entender que não foi chamado para aquilo. Rapaz, cortou a orelha do homem, soldado mau. Olha que situação constrangedora. Jesus no meio do escuro, catando a orelha do homem, botando a orelha do homem no lugar de novo. Guarda essa bainha, Pedro. Oh, perdão. Guarda essa espada. Quem mandou você pegar isso? Olha isso. Imagina o povo olhando, dizendo aí, membro da igreja desse homem. Por isso que a gente tem que crucificar ele. Olha os membros da igreja dele. Só para vocês entenderem isso aqui. Botou a orelha. Jesus disse para ele neste dia, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jamais eu estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Ele ia ficar, mas ainda não estava, porque ainda não tinha se convertido. Mas negando Jesus 3 vezes, o texto diz que na 3ª vez, bateu o olhar dele com o olhar de Jesus, e ele chorou tão amargosamente, que depois da ressurreição, quando Cristo apareceu para eles, eles estavam pescando, Jesus botou o peixe em brasa, trouxe também consigo um pão, e eles vêm ter com Jesus, aí Jesus começa a conversar ali com eles, ele está constrangido. Deixa eu te falar um negócio, a gente às vezes tem que humanizar, porque a palavra de Deus cumprida não é tão romântica quanto você pensa, não. A palavra prometida dá para romantizar, a palavra cumprida constrange, incomoda, inquieta, fere. Ele ficou tão doido de constrangimento que dá uma olhada depois no texto. Quando João falou para ele dentro do barco, ele estava pescando, João disse assim, Pedro, é o Senhor. Rapaz, ele pulou, pode olhar o texto, ele pulou na água do nada. Pode, uma angústia, um desespero. Ai, meu Deus. Estou te contando aqui um pedacinho só da história de Pedro. Olha a situação desse homem. Aí quando Jesus agora vai ter com ele, Jesus conversa com ele e coloca ele numa situação pública ali entre os seus e diz assim, Pedro, tu me amas. Eu amo. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor. Eu amo. Agora ele tem uma coisa, ele é fiel à experiência que ele teve. A culpa que ele sente pelo que ele fez não rouba dele a experiência de ter vivido um relacionamento sincero com Cristo. Aí na 3ª vez Jesus arrocha mais e diz assim, Pedro, olha o constrangimento, gente. Todo mundo já sabia nessa altura do campeonato que ele tinha negado, porque João tinha dado acesso a ele à portaria. Quando olha para trás, cadê Pedro? Tu acha que no outro dia, escondido na casa, ele não perguntou, não, Pedro, o que houve? Eu não abri a porta lá. Vai lá saber até se contou uma coisa que não era verdade. Aí agora está Jesus olhando para ele. Aí o texto diz que pela 3ª vez Jesus pergunta. E quando pergunta a 3ª vez ele se entristece. E o texto é claro, dizendo assim, e se entristeceu porque ele perguntava a 3ª vez. Ele sabia o que significava. E aí nessa 3ª vez Jesus arrocha ainda mais e diz assim para ele, tu me amas mais que estes? E o João que foi até o final, quem é João? João é aquele discípulo fiel que te irrita. É o exemplo dos fiéis. Oh, ranço de ter um João quando tu é um Pedro. Está ali na hora. É por isso que ele escreve o discípulo a qual Jesus amava. Só que só está escrito no livro dele. Aí veja. Mais que a estes, vou exemplificar para você. Mais do que todos esses. Mais do que esse, incluindo João, que foi até o fim. Aí, olha isso aqui. Isso aqui que a gente tem que se assemelhar com Pedro. Sim, tu sabes que eu te amo. Presta atenção. A pergunta foi, tu me ama mais que? Mais que? E ele diz, tu sabes que sim. Gente... Dá uma olhada, ele está dizendo que apesar de tudo que eu fiz, tu sabe que eu te amo mais do que eles. Eu fui covarde, mas também quando eu estiver pronto, você é mais corajoso que eles, mais líder que eles. Eu vou morrer com a cruz de cabeça para baixo, porque aonde houve covardia, haverá a coragem de um homem que viveu uma experiência verdadeira como verbo vivo. Isso é muito forte. Mais que eles, isso é muito sério, e eu não estou com medo de ser mal interpretada, porque Deus me trouxe nessa manhã para ser profeta. Pegue na mão de alguém aí agora e diga, mais que eles,
mais que eles. Não é competição, é Jesus dizendo: me ame com toda a tua força, com todo o teu entendimento, me ame com tudo que há em você. Agora vem comigo. Você acha que este homem que foi confrontado por Jesus, que se sentiu constrangido diante de Jesus, que chegou a manifestar a raiva de João nesse episódio, porque viu que Jesus caminhava com ele, João vinha atrás, aí ele disse: e esse aí? E Jesus diz para ele: se mete na sua vida, se eu quiser que ele venha aqui até me seguir, você fica quieto. Era Jesus ainda convertendo, ainda estava em conversão. Você acha que... Quem é esse homem agora? Porque no dia que ele confessou seu amor verdadeiro, independente da culpa que sentia, porque, irmão, culpa não muda nada, mas arrependimento transforma tudo. No dia que ele fez essa confissão, Jesus não deu para ele disciplina, Jesus deu para ele promoção. Apacenta as minhas ovelhas. Quem é o líder da igreja mais avivada de Jerusalém? Quem é o líder da igreja primitiva? Não fica com medo, não. Tá botando para quebrar. No primeiro sermão, o covardão vai ter catedrático dizendo: não era aquele pescador, é ele mesmo, mas ele fala com tanta autoridade, parece que tem 10 faculdades. Irmão, converter um povo carente que precisa não é fácil. O Espírito Santo coopera, mas converter um judeu a acreditar que Cristo é o Messias, tem pregador igual Pedro, não. Cheio da graça, cheio do Espírito e cheio da verdade. Você acha que esse homem, que um dia foi um dos maiores vacilões do ministério da cúpula de Cristo, ele não ouviu de ninguém, não. Ele estava do lado de Jesus quando Jesus disse assim: se vocês amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos publicanos, dos gentis? Vou falar abertamente para todo mundo entender. Se você for recíproco, como é recíproco qualquer ser humano cuja graça ainda não foi revelada, que diferença você tem de qualquer um? Nenhuma. Portanto, eu vos digo. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que você vai ver na vida dos outros, faça o que eu estou te dizendo. Se você quer ser meu discípulo, haja como eu estou te falando. Portanto, eu vos digo: façam bem. Meu Deus. Façam bem. Destrava essa boca antes de querer manifestar qualquer coisa. E olha para o teu irmão e diga: é bem. Ah lá, já está travado, ó. Diga: é bem. E ele não disse a tua mãe, ao teu pai. Ele não está falando de reciprocidade. Ele está falando de cristianismo. Ele está dizendo: ei, faça bem aos seus inimigos. Ore pelos que vos perseguem. Aprenda a amar os que vos maldizem. Gente, você acha que Pedro, que ouviu esse sermão, que foi transformada pela vida de Jesus, bota a igreja para orar? O que você acha? Você acha que aquela igreja que sabe que Saulo é o maior perseguidor da igreja, pelo menos de conhecimento público naqueles dias, você acha que essa igreja, quando se reúne para orar, eles oram e começam a dizer: mata os que nos perseguem? Você acha que é isso que a igreja ora? Vamos falar a verdade, você acha que é isso que a igreja que andou com Jesus está orando? A igreja que ouviu, a igreja que foi mentorada, cujos líderes foram mentorados por Cristo 3 anos e meio. Você acha que esta igreja faz campanha para Deus matar quem persegue ela? Você acha que Pedro orava como? Como você acha que alguém como Pedro oraria? Eu tenho para mim que se eu me coloco por um instante, pastor Leomar, no lugar de Pedro, eu me vejo orando assim: se tu fez comigo, tu pode fazer com qualquer um. Porque o homem que tem consciência de onde Deus tirou ele, sabe que não tem problema para Deus tirar ninguém de lugar nenhum. O homem que tem consciência de onde Deus salvou ele, sabe que Deus não tem dificuldade para salvar homem nenhum. Sabe por que sua oração está sem fé para a transformação de alguém que é contrário a tudo que você acredita? Não é porque ele não quer, é porque a tua consciência de redenção ainda é muito pequena. A
Às vezes porque você não usou droga. Às vezes porque você nunca traficou nada. Às vezes porque tu nunca ficou na mão de ninguém, devendo nada. Tua compaixão é pequena. Não porque você não passou, mas porque você acha que a tua moralidade já era muito correta antes da tua salvação. Por isso tua fé é pequena. Porque tua consciência de redenção é ínfame comparada à grandeza do que Deus te fez. Peço sempre a Deus que eu nunca esqueça da onde Ele me tirou. E isso não tem a ver com geografia nem status social. Isso tem a ver com pecado. Disseram para mim por esses dias: Camila, vejo que estão dizendo assim de você. Na hora me veio o texto imediato de Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique triste. Lembre-se que você é muito pior do que eles dizem. Protegi meu coração na hora. E o Espírito Santo de Deus ministrou a mim uma palavra, dizendo: se não fosse a graça, a misericórdia e a bondade. O Espírito Santo, ele quis dizer assim para mim: você está brincando comigo que você vai ficar tristinha. Aí ele quis dizer, ele disse assim para mim: você sabe. Então veio uma consciência de redenção. Cunhada, veio uma consciência de redenção tão grande. Lembrei da minha casa, lembrei de minha mãe, lembrei de meus dias. Lembrei de onde Deus me tirou. Lembrei que na minha casa, aonde tinha um barro, a gente só tinha ouvido falar de Deus, de Jesus, ninguém nunca tinha falado pra gente. Não havia na nossa casa ninguém que jamais tivesse falado qualquer coisa sobre Jesus, nem bem nem mal. Não sabíamos verdadeiramente quem era Jesus. Nunca ouvimos falar, até que um dia Ele cercou minha mãe num terreno e falou para ela: o que você está fazendo aqui? Ela entrou numa igreja batista e ali o Senhor falou com ela por intermédio da sua palavra num culto de quarta-feira. Me lembrei de tudo isso, lembrei de onde Deus nos tirou, lembrei de tudo que Deus fez, minha redenção. Então minha consciência teve noção da minha redenção. E aí o Espírito, usando isso, ele disse assim para mim: tu sabes que se não fosse a minha graça, não era ali que você estaria. Na boca de quem não gosta de você, no comentário de quem não reconhece Deus em sua vida. Deus disse assim para mim: você sabe que se não fosse a minha graça sobre você, não era numa matéria assim um assado que você estaria. Era no inferno. Aí quando tu bota na balança, tu diz: melhor tá aqui, debaixo da graça, tomando umas pedradas, mas se do que tá no inferno. Toda vez que alguma coisa vier para te destruir, lembre-se que se não fosse a graça de Deus, nada se compararia ao que de fato deveria ser. O inferno. Um grande pregador, pregando sobre o arrependimento, ele disse que se não fosse a graça de Deus, como um pêndulo de aço, seríamos atraídos ao imã do inferno. Tão pesados são os nossos pecados, mas a graça de Deus está nos fazendo andar na superfície. Então a igreja, vem comigo de novo. Você acha que a igreja está orando como? Mata? Destrói ele, Deus. Vem comigo. Você acha que a igreja está orando o quê? Salva, transforma. Quem tem consciência de sua redenção, tem compaixão para acreditar na redenção de qualquer um. Eu não acredito que é isso que Pedro ensina a igreja. Não acredito que é isso que a igreja que caminhou com Cristo está orando. Aí agora vem Jesus para ele e diz: pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Se eu fosse você, eu já estava estendendo a mão, porque eu não sei se você entendeu. Deus está dizendo assim: eu não tenho compromisso com quem eu vou salvar. Eu tenho compromisso com quem está pedindo a salvação de alguém que não quer ser crente, que não quer se converter. Mateus capítulo 15, verso 21. A mãe da menina miseravelmente endemoniada, ela não dizia: tem misericórdia da minha filha. Quem estava endemoniada, ela ou a filha? Ela queria a libertação de quem? Dela ou da filha? Mas olha o clamor dela: tem misericórdia? Porque ela sabia que o compromisso dele é com quem busca. O compromisso dele é com quem intercede. O compromisso dele é com quem pede. Quem está entendendo, diga: olha para mim, Jesus. Não olha para aquela alma, não. Olha para mim. Se a igreja fizer a oração certa, Deus vai achar qualquer pessoa errada e vai transformá-la. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus para isso. Pegue na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa: não importa
o quão errado alguém esteja, faça a oração certa. Faça uma oração regada de misericórdia. Faça uma oração regada de compaixão. E Deus vai alcançar a pessoa mais errada do mundo. Mas fulano é todo errado, mas na minha boca tem uma oração certa. Mas fulano te perseguiu, mas na minha boca tem uma oração certa. Pedi e não recebeis, porque pedi mal para se deleitar em vós mesmos. Vocês não querem testemunho de vitória, você quer testemunho de vingança. Eu vou tirar a cunhada porque está suando muito. Ai, Jesus, do qual eu não sou digna e tu vem tirar o sapato, não vem não. Era eu que deveria ir a ti e tu vens a mim. Olha isso, gente. Oh, Jesus querido. Aleluia. Faça a oração certa. Seja a pessoa certa nos lugares que tudo estiver errado. Aí ele diz, pedi e não recebeis porque pedi mal. Vocês não querem glorificar meu nome, vocês querem usar meu nome para glorificar o de vocês. Quem está entendendo isso aqui, diga eu. Então diga misericórdia, Jesus. Vocês começam o ministério muito bem, querendo glorificar meu nome, mas termina muito mal, querendo glorificar o de vocês. Olha como é que são as nossas orações. Faça para que eles vejam. Agora, quando você está conectado com Deus, você não tem nem coragem de dizer que os inimigos são seus, porque você só se ofende pelo que faz contra Deus. Aí você nem diz meus inimigos, você faz como Davi, os seus inimigos. Porque você só peleja para que o nome de Deus seja glorificado. Você só entra em coisa onde é o nome de Deus que está em questão. Então ele diz, pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Aí ele entra caidinho, derramado, mas sai de pé. Porque todo mundo que entra para ser fiel a uma experiência, descer, baixar, fazer o que tem que fazer, não sai caído, vai sair de pé. O Senhor diz para ele, agora levanta. Irmão, quando a tua renúncia, a tua descida for verdadeira, o teu estado de equilíbrio também será. Oh, tua posição também será. Agora levanta. Aí ele vai dar para ele uma direção. Depois que você aceita seu chamado, Deus direciona ele. Convertido, entendido, entrando, aceitando o processo, Deus diz, vai em rua direita, entre em Damasco. Lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Aí nesse inteirinho passa um tempo, o Senhor aparece agora para Ananias. Deus vai e visita Ananias numa visão. Ananias, vai à rua direita, em casa de Judas. Deus é muito específico, né? Deus sabe exatamente aonde está quem você quer se esconder. Agora, a fidelidade de Deus é tão grande que o Deus que mostrou para Ananias onde estava Paulo e mostrou para Paulo a casa que ele deveria entrar, também não poderia ter mostrado para Paulo onde Ananias morava? Não, para pensar, faz diferença? Faz diferença, gente? Vou falar de novo. O Deus que mostrou para para Ananias, onde Paulo estava, não poderia, visto que era Paulo que queria e precisava cura daquela cegueira momentânea, dizer também aonde era o endereço de Ananias? Ele já tinha dado o nome. Ou como é que Deus amarra direitinho Ananias? Vai lá porque ele já sabe que é um homem chamado Ananias. Tu não sabe. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não foge porque eu já dei teu nome. Já falei que é você que eu vou usar. Já falei que é através da tua vida que a obra vai ser completa. Não adianta fugir. E olha que ele tem um bom currículo. Ele veio do ramo da investigação. Se Paulo quisesse, ele achava Ananias. Ananias, procura em casa de Judas, na rua direita, um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso. Vai lá, porque numa visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava lá.
É como Deus dizendo assim, eu já dei o mapa todinho e eu falei para ele que é tu que vai. Vou falar do meu jeito, não faz vergonha não. Honra meu nome, faz o que eu falei que ia acontecer, vai lá. Põe a mão sobre ele para que ele torne a ver. Aí Ananias vai argumentar. O Senhor foi lá para dar um comando, ó, vai e tá, né? Aí vem agora Ananias e diz assim, mas Senhor, é muito engraçado a gente querer dar algumas informações como se Deus não soubesse, né, pastora? Estou feliz de te ver pra caramba. Olha, vai, aí ele diz, mas Senhor, é como se o Senhor, ele estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe quem o Senhor está mandando eu visitar? Eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse homem aí tem carta de autorização. Olha isso aqui. Tem carta de autorização para levar preso aqueles que falam do teu nome. Ou seja, eu não sei se o senhor está sabendo. O senhor já fez essa conexão? O senhor já linkou esse negócio aí? Não, só para saber. Aí olha como o Senhor Jesus responde, como o Senhor Deus responde a Ananias na visão. Vai. Como Ananias argumenta? De muitos eu ouvi. De muitos eu tenho ouvido. Rapaz, Saulo estava famoso. Pela coisa errada, mas estava. De muitos eu ouvi. É complicado quando Deus te pega no meio de um muvuco, que você não tem nada a ver com o negócio. Porque você nem estava lá quando começou, mas Deus te deu a graça para selar e encerrar. De muitos eu ouvi. Vem comigo para a gente terminar junto e diga assim, de muitos. Ele ouviu. Agora vamos ver o que ele ouviu de muitos. Que ele é que ele é perseguidor, que ele tem cartas de autorização e que ele vai levar preso aqueles que levam o teu nome. Agora eu te pergunto, tudo que Ananias ouviu sobre Saulo era verdade ou era mentira? Não tenha medo não, era verdade ou era mentira? Era verdade. Não significa que o que aconteceu não era verdade. Só que o que Ananias precisa entender é o privilégio que ele está tendo. De quê? Deus não veio visitar Ananias para representar a voz do passado. Deus veio para Ananias para anunciar a voz do futuro. Deus está dizendo, toda vez que eu quiser te usar para inaugurar processos, para fazer a igreja avançar. Ô, minha gente, dá uma olhada aqui. Tem como contar a biografia de Paulo sem passar por Ananias? Tem como falar de quem ele foi sem falar de quem Ananias era? Deus está dizendo, toda vez que você for a minha voz para anunciar o futuro e não o passado de alguém, eu usarei uma voz do futuro para lembrar do seu memorial e dizer quem você foi. Quando você for a boca que eu usar para anunciar quem as pessoas serão, eu serei a boca que usará eles para dizer quem você foi, mesmo quando você não estiver mais aqui. Se isso não é memorial, eu não sei mais o que é. Memorial é de obras, não é de sentimento. Completa aí para mim, por favor. Memorial é de... A Bíblia diz que o livro do memorial de Deus, Malaquias, não é livro de sentimento. O texto está dizendo livro de obras. Lá não entra o que você tinha vontade de fazer. Lá só entra o que você fez. Lá não entra o que você tinha vontade de falar. Lá só entra o que você falou. O texto diz quer sejam boas ou quer sejam más. Aí veja, Ananias está colocando diante de Deus o que ele ouviu acerca dele. E eu não posso mentir. Tudo que ele ouviu sobre Saulo é verdade. Só que tudo isso ninguém ainda sabe. Mas o Deus que converteu ele no caminho de Damasco já sabe. Tudo isso pertence ao passado dele. Ananias, tudo que você está me falando como se fosse notícia fresca é passado. Você cuidado quando falar dos outros, hein? Você cuidado quando trouxer notícia velha como se estivesse acontecendo na hora. Porque o que Deus está mostrando para mim e para você é que muitas vezes o que chega ao seu ouvido hoje já para Deus foi ontem há muito tempo. Então quem é Ananias? Ananias será a voz que reproduz o futuro e não a voz que reproduz o passado. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que voz você quer ser. O que você quer manifestar? Você quer ser conhecido por ser aquele que detém a informação do que todo mundo fez? Ou aquele que detém a única informação que pode mudar a vida e o futuro das pessoas? O quê? Não a informação do que ele fez, mas a informação de quem ele será.
Não a informação do que ele fez, mas a informação do que Deus, através da vida dele, ainda fará. Olhe para alguém agora e diga: seja a voz do futuro. Diga: seja a voz do futuro. Davi vai salmodiar o Salmo de número 3 e Deus vai consolar alguém agora. No Salmo de número 3 ele vai dizer assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos. Completa aí, gente. São muitos que se levantam contra mim. Versículo 2. Muitos dizem, e eu te pergunto, quantos dizem? Quantos dizem? Olha o que ele diz: Senhor, eu sei o que andam falando ao meu respeito, o que andam falando acerca das minhas circunstâncias atuais. São muitos o que tem dito na alma dele: não há mais salvação para Deus. Aí ele continua dizendo: mas tu, Senhor, olha isso, gente, muitos dizem: não há salvação para ele em Deus. Verso 3, mas tu, Senhor, diga comigo: mas tu, Senhor, olha o texto, olha o que ele diz: tu és o meu escudo, a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Você não entendeu? Sabe o que ele está dizendo? Não importa o quem eu sou na boca deles, importa quem eu sou na tua boca. Acerca do que tu dizes ao meu respeito, eu não vou viver de acordo com o que eles falam de mim, eu vou viver de acordo com aquilo que a tua boca liberou sobre mim. Olha para quem está do teu lado e diga: não se ocupe. Abre a boca e diga: não se ocupe do que dizem a boca dos outros. Bota a mão no ombro dele ou dela, vai. Consola ele ou ela e diga assim: fique em paz com quem você é na boca de Deus. Na boca de Deus você é filho, na boca de Deus você é escolhido, na boca de Deus você é regenerado. Responda aí para mim: quantos boletos o que falam a seu respeito pagam? Quer dizer que o que eles dizem não tem o poder de alterar de fato a realidade de quem você é, nem mesmo de como você está. Mas o que Deus diz, isso sim determina uma realidade sobre o seu futuro. Deus está dizendo: dê mais atenção ao que você ouviu da minha boca do que o que você anda ouvindo da boca de muitos. Senhor, mas eles são muitos. Isso assusta, vamos falar a verdade? Senhor, mas eles são muitos, mas eles não são Deus. Senhor, mas eles são muitos, mas eles não têm o poder de mudar tuas rotas, de estabelecer teus destinos. Senhor, mas são muitos, mas não altera um côvado da própria estatura deles. Você acha que eles podem acrescentar na sua? Então fica ligado com o que a boca de Deus está falando a seu respeito. Deus manda eu dizer aqui rasgado para alguém: quando você sabe quem você é na boca de Deus, você não fica triste pelo que dizem a seu respeito. Você não fica arrasado, paralisando a sua vida pelo que você tem sido na boca dos outros. Aí ele diz, de muitos ouvi isso, tudo verdade, porém passado. O Senhor disse para ele: vai. Isso aqui eu amo mais do que a palavra escolhida no texto. Eu amo Deus ouvindo o que Ananias está dizendo que ouviu da boca dos outros, mas se gastando tempo para dizer para Ananias o que Paulo é para ele. O mim desse versículo me espanta mais do que escolhido, porque mesmo que fosse uma coisa ruim, Deus tem um parecer específico sobre alguém. Irmão, só de você ter a atenção de Deus, ainda que não seja um contexto tão favorável, eu não estou dizendo que quero isso, Deus me livre, mas é Deus emitindo um parecer individual. Você sabe que a oposição do amor não é o ódio, é a indiferença. Lembra da palavra de Deus a João? Acerca das igrejas da Ásia? A uma delas ele disse o quê? Quiseras fosse frio, ou então que tu fosses quente. Ou seja, você ia ter algum parecer a meu respeito, isso já é importante. Mas porque não és quente, és morno. Tem relevância nenhuma. Eu não posso nem repreender.
vomitar-te-ei. Então, para mim, nesse texto, o que chama muita atenção é o Senhor dizendo para Ananias: vai, porque ele é para mim. Não importa quem ele é para os outros. Ananias, com todo respeito, meu discípulo, não importa o que ele é para você. Vou falar bem rasgadão. Sabe o que Deus está dizendo para Ananias? Ananias, eu não vim pedir tua opinião, vim exigir tua obediência. Eu não vim perguntar o que você acha dele, eu vim dar o comando. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E se a pessoa a quem Deus quer salvar na tua casa, a quem Deus quer fazer uma obra na tua família, for para você alguém que merecia partir dessa para uma pior, for na verdade a pessoa que Deus chegou para você e disse: você não gosta dela, né? Você não gosta dele, né? Mas e se eu te disser que eu escolhi? Sabe o que Deus está dizendo? Que o que dizem sobre ele ou sobre nós não muda para Deus quem a gente escolhido. Aí olha, e eu quero profetizar que isso vai acontecer na nossa vida. A pessoa que a gente dizia, não tem jeito, vai ser aquela que vai passar pela gente e vai dizer assim: Pai do Senhor, irmão. Ele entrou na casa de Judas, na rua direita, procurou pelo Saulo, que era de Tarso. E não sei se há um dia, 24 horas, 12 horas atrás, não sei. Ele estava dizendo: Senhor, tu sabes que ele é perseguidor? Olha ele agora entrando e dizendo: irmão, traz na tua mente agora. Mas eu quero o difícil. Não, falei errado, eu não quero o difícil não, eu quero o impossível. Aquele que você diz assim: esse não converte mesmo, é ele que eu quero na tua mente agora. Traz ela, aquela que você diz: essa não dá. É pacto em cima de pacto, legalidade em cima de legalidade. Essa, traz na tua mente. Agora, Deus está dizendo: se tu trouxer na tua oração, eu vou trazer na minha boca. Se tu trouxer na tua oração, eu vou trazer na minha boca e vou emitir meu parecer. Fica de pé quem tem alguém que pensa: para Deus, para mim esse aqui é impossível, mas para Deus é possível. Meu Deus, meu Deus, vai, porque ele é para mim um escolhido. Ele entrou e disse: irmão Saulo, aquele que te apareceu no caminho de Damasco me enviou a ti. Orou por ele, as escamas caíram, ministrou sobre ele, e o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Diga amém por essa palavra. Eu vou te pedir para se colocar na posição de um pedinte. Essa posição não é confortável, ok? Só pede quem precisa. Normalmente quem precisa tem constrangimento de precisar, sim ou não? Eu quero você na posição do pedinte. Que, Camila? Se a tua oração não passar pela humilhação, ela não vai ser boa o suficiente para ser respondida. Ela pode até ser ouvida. Quem entendeu, já começa a fazer o gesto dos pedintes. Qual é o gesto do pedinte? Só está faltando uma coisa: curvar a cabeça. O pedinte não olha diretamente para aquele que o pede. Lembra de Pedro? Quando na Porta Formosa olhou para aquele homem e disse: olha para mim. Por que olha para mim? Porque eu sou igual a ti. Porque foi Pedro. Porque foi Pedro. Mas se fosse Jesus, não tinha como olhar diretamente mesmo não. Você não olha para a face de Deus diretamente. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Uma boa oração tem que vir tomada de humilhação. Inclina a tua cabeça o máximo que você puder. Estende a sua mão, como quem está esperando algo.
Como quem precisa receber algo. Pode crescer, Gilvan, pode crescer. Aquele que habita em meio aos louvores está aqui. Esse culto é para ele. Comece a pedir. Irmão, por favor, ouça a direção dessa palavra. Não peça algo possível agora. Peça algo impossível aos seus olhos carnais. Peça algo impossível para a sua visão humana. Peça algo que, humanamente falando, você não conseguiria ver realizar-se. Apresente isso para Deus e comece a implorar. Agora, entenda isso, comece a implorar. Senhor, eu estou pedindo para Ti porque eu não tenho outro a pedir. Eu não tenho a minha confiança e a minha fé, a minha expectativa depositada em nenhum outro. Tu és o meu respaldo. A minha vida depende completamente de Ti. Tudo aquilo que leva ao meu nome depende de Ti. Eu só confio em Ti, eu só espero em Ti. Não há outro a quem eu possa rogar. Não tem outro a quem eu possa pedir. Senhor, sem Ti eu sou desprezível. Sem Ti eu não tenho apadrinhamento, não. Meus inimigos são mais poderosos do que eu. Os maiores da terra são mais fortes do que eu. Se eu estou aonde eu estou, se eu fui tirada de onde fui tirada, é porque foi a Tua mão que me tirou de lá. Ah, se eu vejo diferente, é porque Tu tirou a escama dos meus olhos. Agora eu te peço, Tu pode tirar a escama dos olhos de muitos, Senhor. Agora eu quero te apresentar esta pessoa. Diga o nome dela em oração para Deus. Diga o nome dele em oração para Deus. Camila, eu não tenho ninguém que eu me lembre agora. Entregue então pessoas públicas, entregue governantes, entregue o poder legislativo, executivo, judiciário. Alguém diz: para o Brasil esses 4 anos é impossível. Para o Brasil não tem mais como se erguer. Ah, o Brasil será a próxima Venezuela. Isso aconteceu na Colômbia, vai acontecer aqui também. Só que o Senhor está dizendo: você quer ser a voz do passado ou a voz do futuro? A voz do futuro não fica falando do que aconteceu. A voz do futuro anuncia o que vai acontecer. Comece a pedir pelo Brasil então, e comece a dizer o que vai acontecer. Diga o quão escolhido ele foi. Lembre-se de quantas orações e jejum foi apresentado por esta nação. Interceda. Não há nada difícil, coisa alguma é impossível, disse Gabriel a Maria, porque para Deus nada é impossível. Pai, nós te suplicamos, te pedimos o impossível, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus perfeito para a ocasião mais imperfeita. Tu és o Deus certo para a vida de qualquer um que esteja errado. É com o Senhor mesmo que falamos, é no Senhor mesmo que confiamos, porque fora de Ti não há nenhum outro. Recebe a nossa oração, é o que nós te pedimos e esperamos, confiando em Ti, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Vai ficando de pé, devagar para não pecar. Renova a esperança, renova a esperança. Oh Senhor, eu invoco a Tua palavra para os corações aflitos e quebrantados, para aqueles que entraram aqui com a esperança como um pavio que quase se apaga e nem mais fumega. Eu oro agora por todos esses corações, sobre a Tua palavra que diz: há esperança para a árvore, ainda que esteja cortada, ainda que o seu fruto esteja envelhecido, ao cheiro das águas brotará Cristo em vós, esperança da glória, esperança da glória. Não pare de interceder, não pare de orar pelo Brasil, não pare de orar pelos seus entes queridos. Se levante, se levante.
Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre o teu povo, na autoridade daquilo que o Senhor me confiou para esta manhã. Aonde tiver uma vida ao alcance da voz profética, nesta manhã, sujeita, submetida a esta palavra, faça essa pessoa voltar para casa e muda as orações, mudando o coração e a perspectiva, em nome de Jesus. Vou te pedir uma coisa que crente com frescura não pode ter em consagração. Você vai dar um abraço bem suado, bem molhado no irmão que está do seu lado e diga para essa pessoa: você é a pessoa certa. Diga, você é a pessoa certa. Abrace essa pessoa para as circunstâncias mais difíceis. Você é a flecha que Deus vai usar para fazer o impossível. Abrace com vontade. Deixa ela sentir o consolo do Espírito Santo. Deus te abençoe.